fluido universal não pode fazer isso. Na verdade, o que faz é o que Oxê bebe junto com aquilo, o que Oxê bebe espiritualmente. Aí sim, isso faz. Isso dá esse descontrole, mas na verdade dá esse descontrole sentimental. Você ouse peixalia 2 vezes antes de dar o tapa. Na hora que tiver bêbado, não peixa nem meia, porque você foi muito mais a fundo no seu sentimento. Nos 2 casos houve o desejo de bater. Sim, nos 2 casos houve. Houve a epechão de não vou bater, porque senão ele vai bater em mim, ele é mais forte. No outro, você não mediu nada, você não mede consequências e sai batendo. Então, você falou de repressão, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, nós estamos reprimidos, certo? Controlando. Não é reprimido, é controlado. A palavra é muito diferente, Piquinho. Reprimido é uma coisa, controlado é outra. Você está controlado, porque você está controlado por leis, você está controlado por padrões. Padrões e leis, esses que você pede na hora que você bebe. Então você passa a ir mais fundo no sentimento e merece outro tipo de ato. Mas na verdade é o pajé que lhe embriaga. E esse pajé que lhe embriaga, ele faz você se aprofundar muito mais na ganância, na cobiça, na inveja. Porque o pajé é negativo, igualzinho ao sofrimento, igualzinho à ganância. O que é uma ganância? O que é um pajé? É uma ganância chateada. O que é um pajé? É uma cobiça chateada. É isso que nós precisamos entender. Que quando se fala em pajé, vocês dizem que coisa maravilhosa é o pajé. Mas o pajé é fruto do individualismo. Se você não tiver sentimentos individualistas, você não alcança o pajé. Aí você diz, eu não cobiço nada, mas tenho o pajé. O pajé é fruto da cobiça. Consegui o que eu queria. Cobichei o que eu queria. Então o pajé é que faz a coisa. E aí nós precisamos compreender que o ego está pronto para criar historinhas para nós beber pajé. O ego está prontinho para inventar histórias para você beber pajé. O ego lhe diz assim, tá vendo, show? Olha o jeito que a moça tá falando com você. Tá vendo o jeito que ela tá falando? Olha, ela tá brigando com você, ó. Briga com ela. Fala dela, fala mal dela. Diz que ela não presta, que ela não gosta de você, que se puder ela vai mandar você embora. É o ego criando tudo isso na sua cabeça para você sair e falar pro outro. Ah, aquela moça não presta. Ela falou isso. Aí o ego diz, que maravilha. Olha, pajé entrando, olha. É isso que a moça do gordo, foi isso que eu mandei o papel para você ver. Para vocês entenderem a ação do ego. Porque o ego enrola vocês. O ego é aquilo que você vê. Então quando você olha uma coisa e diz, que maravilha aquela coisa, é o ego, não é você. E quando ele precisar de mais prazer, ele vai dizer, que coisa horrível, vai lá, fala mal. Aí você fala mal, entra todo o pajé de ter falado, de ter assado, de ter sentido, tudo aquilo. É isso que vocês precisam compreender. Tudo que você raciocina é o seu ego dizendo para você o que é. Porque ele quer que você asa de acordo com aquilo para você ter prazer. O Luiz está dizendo, através de qual chakra que nós absorvemos esses prazeres? Através de todos os sacas. Mas no meio da teta tem um saca que ele tem dupla função. Quando você
pensa alguma coisa sentimentalmente, ou seja, escolhe um sentimento, você joga para o universo, através desse saca do meio da testa, o sentimento que você escolheu. Aí quando você joga para fora, essa mesma onda que leva esse sentimento, captura outra vez o sentimento igual. Isso quer dizer que se você sentir a raiva de uma pessoa, você vai jogar a raiva pelo meio da testa e vai capturar a raiva pelo meio da testa. Agora, além disso, tem o saca do coração, o saca do umbigo e os sacas das pontas dos pés, da chola dos pés, que esses capturam qualquer coisa. Esses não escolhem nada. Bateu, entra. Então o ambiente também é importante. E se o ambiente está pesado, você amando, você expelindo amor pelo saca do meio da testa, você manobra o ambiente para você não receber aquilo nos outros sacas. O beber na hora da refeição soma o prazer de comer com o prazer de beber e pode não nos levar à embriaguez. É um prazer saciado ou não? Que é prazer saciado? Todo prazer é saciado. Porque a saciedade é ter o prazer. Você diria, é um prazer imediato? Sim. Se você comeu, você bebeu. Mas não quer dizer que você comer e você beber seja só prazer. Porque senão você ia morrer de fome. Você precisa comer e beber. Agora, tem gente que se integra esse prazer de uma forma violenta. São aqueles que bebem mais quantidade. Estes bebem mais quantidade, Deus faz eles beber mais quantidades, porque eles se integram as coisas com mais prazer do que você, que simplesmente toma alguma coisinha numa reunião ou numa comida. Então a diferença não é só no prazer, mas na entrega que você faz, na busca desesperada pela essa grande quantidade de prazer. Essa é a diferença. O que lhe deixa bêbado é essa ansiedade de prazer, e não quantidade de bebida. Agora eu quero só voltar à questão do ego, principalmente para a moça. Olha, vamos prestar muita atenção nisso. Tudo que você pensa, tudo é o seu ego lhe forçando a escolher um sentimento entre prazer e dor para ele poder se alimentar. Nós não pensa, nós não raciocina. Todo raciocínio é dado por Deus através do ego, da ação do ego, do personagem. Então, tudo que o pensamento espelha é uma ação do ego, no sentido de você buscar prazer, de você buscar a sua felicidade individual. Então aqui vamos agir contra o pensamento? Também não é assim. Porque senão você estará criando um padrão guiado pelo próprio ego. É não se prender a esse pensamento. Então vamos supor que o seu ego diga que determinada pessoa não presta. Ao invés de você se prender nesse pensamento como uma verdade, ou ao invés de você querer justificar que aquela pessoa presta, não se prenda ao pensamento. Diga, não sei se ela presta, não sei se ela não presta. Agora, se você se entrega ao ego dizendo que ela não presta, você goza o prazer, o ego se alimenta. Se você luta contra
um pensamento dizendo que ela pesta, você gozou a dor, o ego se alimentou. Então o caminho do meio é você não se prender ao pensamento, de dizer para você, o meu pensamento está dizendo que ela não presta. Aí vamos voltar na outra coisa, mostra a Deus, Deus, ela não presta? Aí Deus vai dizer para você, ela é minha filha. Então ela não presta, ela não é boa nem não presta, ela é igualzinha a mim. Acabou. Aí você não se prende ao pensamento. Essa é a vitória sobre o ego. O ego é o inimigo de Deus. Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça. Ao contrário, enchem-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções sagradas. Cantem hinos e salmos ao Senhor, com gratidão nos seus corações. Agradeçam sempre a Deus, o Pai, todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm a Cristo. Obediente uns aos outros, pelo respeito que você tem a Cristo. Então, qual é o sentido da palavra obediente? O que é uma pessoa obediente, filha? Que faz tudo... Obedece. Obedece. Ser desobediente é o outro. A história de doar a razão, de fazer o que o próprio... Chevir ao pó... Não, filha, chevir ao poste. Deixa eu explicar isso aí, que isso tem uma diferença. Vamos dizer assim. Você diz para eu, sou aqui, eu queria que você fizesse isso. Eu posso, neste momento, lhe servir e dizer, tá bem, eu vou fazer. Ou eu posso, neste momento, lhe dizer, quem é você para mandar em mim? Ou eu posso lhe dizer, eu não vou fazer porcaria nenhuma. Ou eu posso lhe dizer, eu não quero fazer. Das três formas, eu estaria sendo desobediente a você. Agora, quando eu digo, tá bom, eu faço, eu estou sendo obediente a você. Agora, isso quer dizer que eu vou fazer? Não. Por quê? Deus vai fazer o que Deus quiser. Isso. Então eu tenho que dizer para você, tá bom, eu vou fazer, sem... na mente está dizendo assim, deixa ela falar, eu não vou fazer mesmo. Ou então, sem fazer assim, eu vou sim, eu juro que eu vou fazer, eu tenho certeza. É simplesmente ouvir, você falou, você disse para eu assim, faça isso. Eu disse, faço. Agora, eu não tenho nem mentalmente, nem fisicamente compromisso se vou fazer ou se não vou. Mas eu não me contrapus a você. Esse ali é doar a razão. Mas não com aquela coisa de, deixa ela falar o que ela quiser, eu não vou fazer mesmo. Isso não. É cheio esse tipo de pensamento. Porque senão aí você estaria programando, aí seria um prazer. Fala, Piquinho. Desculpa, é que eu estava continuando a conversa. O que você falou? Ficou claro isso? Então é neste ponto que ele diz, seja obediente, pelo menos em respeito a Cristo. Sabe? Cristo veio, se juntou a Jesus. Para quê? Para que Cristo se juntou a Jesus, minha filha? Para nos revelar o plano secreto de Deus. A vida vivida cheia de prazeres materiais, sem vontades, sem desejos, a vida vivida com fé em Deus. Foi para isso que o Cristo se juntou ao Jesus. Então,
pelo menos em respeito a esta vinda do Cristo, você deveria tentar fazer isso. Mas você que é cristão e não quer passar pelos seus momentos de sofrimento, ou que passa pelo seu momento de sofrimento solando, não tem nem respeito a Cristo, que dirá amor. Porque ele veio, ele te fez a ligação, ele perdeu seu tempo agindo, e você não liga para a missão, não liga para o trabalho, não liga para a sua vida espiritual. Isso é falta de respeito a Cristo. Viver uma vida buscando apenas os seus momentos de satisfação é falta de respeito a Cristo, a Buda, a Krishna, a Jicadeco, ao Espírito da Verdade e a todos esses milhares de espíritos que trabalham neste planeta. É simplesmente falta de respeito. Deus, concordo, tudo bem. Mas amanhã, por exemplo, no sábado, por exemplo, tem uma festa lá em casa, tem um churrasco. Normalmente todo mundo que costuma cantar suas músicas, ou colocar suas músicas, isso não quer dizer que eu tenho que repetir isso e colocar cânticos ali ao Senhor. Porque o que é música? Isso. E qual o problema entre uma onda sonora de um tipo e uma onda sonora de outro? Olha, deixa eu dizer pro Gordo que ele tá ouvindo lá. O pequenininho disse assim: amanhã vai ter um churrasco na minha casa. Ele mandou convidar você, viu, Gordo? E ele disse assim: e as pessoas colocam músicas que não são músicas de guesa no churrasco. Aí que ele me pergunta: será que eu tenho que proibir esse tipo de música e só pôr música de guesa no meu churrasco? Não foi isso, Piquinho? E aí eu pergunto: o que é música? Você me disse onda sonora. E aí eu perguntei qual a diferença de uma onda sonora de samba para uma onda sonora de hino a Deus. Nenhuma. É tudo onda sonora. Então qual o problema de se cantar samba? Nenhum. Sim, mas depende do que é falado no samba. Não, que falado no samba, Piquinho? O que é palavra, Piquinho, se não é onda sonora? Eu concordo, até entendo. Então qual é o problema? É você cantar samba estando com uma atitude de cantando hino. Essa é a diferença. Eu já disse, o mundo não é externo, o mundo é interno. E vocês ainda continuam querendo mudar o externo. O problema não é botar samba, o problema é você usar o samba para tirar prazer para você. O problema é você usar o samba para você ganhar as coisas. O problema é você usar o samba para se satisfazer. E se você usar o hino para se satisfazer, é a mesma coisa. Você pode estar numa roda de samba com Deus no coração e na cabeça. Agora você não consegue estar numa igreja com Deus no coração. E aí eu pergunto: vai se expor a isso para quê? Olha o que Paulo falou antes. O problema é que nós não ligamos a mínima para a tentação da vida. Como eu disse, eu vou fazer um churrasco com um monte de gente, né? Não foi nem eu que programei, isso vai acontecer, eu vou estar ali. Faça a sua firmeza antes, mantenha a sua serenidade, diga: é Deus que está presente, eu não vou buscar satisfação, eu não vou.
e não se entregue ao que você gosta, ao que você quer fazer. Concordo, eu estou dizendo assim, não é uma questão da gente se expor. Muitas vezes a gente não escolhe essa exposição. Desculpa, pequenininho, você escolhe, porque você vai estar ou não vai estar, vai ser Deus que vai levar. Sim. Mas você se expor é você entrar lá sem firmeza. Sim. Agora, se você buscar sua firmeza antes e entrar lá firme, você sai. O problema é que vocês nem se preocupam em se preparar para uma coisa dessa. Vocês estão preocupados em comprar carne, vocês estão preocupados em comprar bebida, vocês estão preocupados em escolher a música, mas não estão preocupados em se preparar para poder enfrentar isso. Isso é a última coisa que passa na cabeça de vocês. Fazer uma oração para ir para o churrasco. Esse velho está ficando maluco mesmo, não está não, filha? É que a oração não é a oração Ave Maria, Pai Nosso. É isso que o senhor falou antes. É essa preparação. Esse equilíbrio. Buscar o equilíbrio agora. Mas a cabeça não está nem aí. Será que o cavalo vai dar? Será que tem carne? Será que a cachaça vai dar? Joaquim, o Luiz coloca: música é uma dádiva de Deus, é sentimento. E se o sentimento for bom, qualquer música é boa. E podemos gostar ou não de algum tipo de música. Isso, mas aí entra também o prazer, né? Isso, gostar ou não gostar já influencia o prazer. Se você diz que toda música vem de Deus, você deveria gostar de todas. Ou melhor, nem gostar nem não gostar, amar todas as músicas. Isso é a primeira coisa. Agora, na segunda você está certo. Na verdade, Godo, não é as coisas do mundo, é como você vivencia as coisas do mundo. Então a música pode ser uma música chanta ou uma música material de acordo com a forma que você vivencia ela. Agora, se você for vivenciar uma valsa com sentimentos de desejo sexual, a música vai ser erótica. Porque é o que está dentro de você. Não é a letra, não é a música, é o seu sentimento, o sentimento que você põe naquela música. Joaquim, uma vez o senhor falou que para meditar é bom essa música mais calma, tranquila, porque o espírito entra na onda da música. Não é que ele entra, ele acompanha no ritmo, né, da música. Não seria o caso, então, por exemplo, quanto mais agitado esse ritmo, mais agitado o espírito e... Mais materialista. Mais materialista? Sim. Mas agitação não é sinal de materialismo? A agitação, você agitado é sinal de materialismo. É a ânsia, é a agonia, o êxtase, é isso. Eu também. Se você está calmo, plácido, você está em outra vibração. A música, quanto mais baixa a vibração dela, melhor. Quanto mais elétrica a vibração dela, pior. A velocidade, na verdade, né? O Luiz disse que ele sempre meditou com rock, Pé Joaquim. Como é que você consegue, Luiz? Gigodo, deixa eu dizer, sem problema algum, se é este o seu íntimo para entrar, sem problema algum. Como eu disse, não é a música, é você entrar, você ver que sentimento você vai colocar na música. Então não é a música. Agora, para a grande maioria, quanto mais baixo o padrão da música, mais fácil atingir. Agora tem outros que estão em outra vibração que precisam de outro tipo, né? É o que ele fala, que a melodia do rock deixa ele relaxado para meditar. Bom, agora, Pai Joaquim, nós vamos entrar numa parte, para mim, bastante polêmica, a menos que o senhor me traga à luz o verdadeiro sentido disso. Ana, Deus, vem cá, Deus! Ela quer luz! Ana, atenção. O título é Maridos e Mulheres. Mulheres, obedeçam aos seus maridos como obedecem ao Senhor. Ponto. Já respondemos isso, Não né? lembro, fala de novo. O Paulo era um ser humano. Como é que ele pode colocar uma lei depois dele ter o tempo inteiro
dito que a lei é que zela o pecado. Quando ele coloca uma lei, a mulher que obedece o seu marido como obedece o Senhor, ele está acabando de dizer tudo que ele disse. Então é simplesmente a humanidade de Paulo. Nós temos que separar. Agora, que a mulher deve obedecer o marido, deve. Assim como o marido deve obedecer a mulher. É esse o ensinamento do Paulo anterior, quando ele fala que um seja obediente ao outro. Então agora, ele não poderia dizer que só um obedece o outro. E daí, Pai Joaquim, podemos concluir que as religiões que levam esses escritos ao pé da letra, como direi, estão equivocadas. Por que termo eu posso usar? Eu diria que levam ao pé da letra. Só isso. Como prova, para quem está como na prova, para quem está na religião, porque dirigentes. tem muita mulher que vem fazer prova ainda obedecendo o marido. Antigamente essa prova era comum, o espírito que precisava ser domado nascia como mulher para ser domado pelo marido. Hoje a mulher já conseguiu uma liberdade, ou seja, Deus já mudou a programação do mundo, onde a mulher tem um pouco mais de liberdade. Agora o problema é ela que ela confundiu a liberdade com a libertinagem. Antes ela era submissa ao marido, hoje ela quer ser superior. Ela não aceitou ficar igual. Também faz parte da prova. Acho que é uma fase de transição, né? Não é prova, é outra prova. Prova de transição. Então hoje aqueles que precisavam, que eram os maridos, que eram os dominadores, hoje vêm como mulher. Porque o marido tem autoridade sobre a mulher, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Aí está querendo dizer que o marido é o salvador do casamento. Na verdade, a maioria das vezes, o marido é o afundador do casamento. Mas não existe regra, né? Não existe regra. Depende da prova. Isso. Porque as mulheres devem ser completamente obedientes aos seus maridos, assim como a própria igreja é obediente a Cristo. Kim, um dia meditando, ouvindo rock, não sei se saí do corpo ou me desloquei um pouco, mas eu recriei a história do mundo. Para mim era muito real. Eu vi o Antigo Egito, a criação das pirâmides, eu vi o renascimento com a vinda do Cristo. Eu vi a evolução do mundo. Isto é coisa de nossas experiências materiais ou tem lembranças de nossa existência imortal? As duas coisas. Que você já vivenciou essas épocas todas, você vivenciou. Então você tem a lembrança espiritual. Agora, as figuras que você formou durante essa visão são lembranças materiais. Então você fez um retrocesso espiritual e na hora que você voltou para decodificar isso do inconsciente para o consciente, você utilizou as figuras que você aprendeu nessa vida. São as duas coisas. Agora isso é muito comum também, né? A minha filha saiu da casa para ir lá no espaço assistir teatro. Não, nunca vi. Mas foi assistir teatro no meio do universo, sem nada. Então, há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa imaginar. Isso pode ter certeza. Vocês não sabem o que está acontecendo aí fora. E esse tudo que você fez, você na verdade não voltou ao passado, porque o passado morreu. Você acessou a arquivos universais. Tudo está guardadinho em arquivos. Você só dizer, o arquivo não é uma gaveta, é o próprio universo. E o que está arquivado não é papel ou pasta, é heresia. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a sua igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra.
E fez isso para também poder apresentar a si mesmo a sua igreja em toda a sua beleza, perfeita, sem rugas ou qualquer defeito. Vamos falar sobre isso? Leia de novo esta parte, não dos malidos, mas a parte do Cristo com a igreja, por favor, minha filha. Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a sua igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Isso. E fez isso para também poder apresentar a si mesmo a sua igreja em toda a sua beleza, perfeita, sem rugas ou qualquer defeito. A beleza da igreja é conhecida pela vida do Cristo. Ou seja, a beleza da igreja é conhecida pela mensagem do Cristo. E hoje vocês apresentam uma mensagem completamente diferente da que Cristo apresentou. E essa é a igreja boa. A igreja boa é o que lhe ensina mistérios. Cristo nunca ensinou o mistério. A igreja boa é aquela onde você consegue ganhar. Cristo nunca ganhou nada. A igreja limpa, a igreja perfumada, a igreja transparente, é a igreja que ensina você a viver como Cristo viveu. Se a igreja falseia o ensinamento do Cristo, ela não está tão limpa, porque ela não está mais com a vida do Cristo, mas está com uma vida que ela criou para o Cristo. Esse recado é bom para nós repensar e começar a avaliar qual é o bom lugar para eu ir. O bom lugar para eu ir é onde passam a mão na minha cabeça? Ou o bom lugar para eu ir é onde me chamam de vermes? O quê? Vermes. Vermes? Isso. Quem chama de verme? Cristo? Vermes, até quando eu vou ter que aguentar vocês? É assim que ele fala com o ser humano. É pior, vermes miseráveis, hipócritas. E a igreja diz, não, você é bonzinho, você vai receber tudo, é só pôr o dinheirinho ali na cassinha. Pode ir. Os homens devem amar as suas mulheres assim como amam o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém nunca odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta-o e toma conta dele, como Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma grande verdade revelada nessa parte das Escrituras, e eu digo que ela se aplica a Cristo e à Igreja, mas também se aplica a vocês. Vamos... Acabou? Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Vamos tentar entender isso como Paulo nos ensina. Ele fala que o homem e a mulher desçam a sua casa e formam um novo núcleo, aonde não exista marido ou mulher, ou seja, aonde os dois fundam-se num só. Não é isso? Então é aquilo que eu já disse. O casamento perfeito é quando eu abro mão de tudo em favor dela e ela abre mão de tudo em favor de eu.
E nós dois construímos uma nova identidade, o casal. E nós dois vivemos as verdades do casal. Não mais a minha, não mais a dela, mas aquela que resultou da fusão entre eu e ela. Ficou claro isso? Ficou claro isso, filho? O problema é que o marido casa com a mulher e quer continuar sendo marido. E a mulher casa com o marido e quer continuar sendo mulher. Não dá certo. Porque aí vão estar se socando o tempo inteiro. Não há o casal. Não há essa nova identidade casal. Há eu e ela. Duas individualidades. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o que Paulo diz. Assim como Cristo se funde com a igreja. Não há igreja sem Cristo e não há Cristo sem igreja. Igreja que sentido? Igreja é no sentido de elisião, de eligação. Ligação. Isso. Qualquer lugar de religiosidade. Não há. É preciso a fusão perfeita entre a igreja e o Cristo. Seria entre Deus e Cristo? A igreja e o Cristo. A religiosidade humana e o Cristo. Olha, quem já aprendeu que religião é religação. Isso. Então, em que sentido que está aqui essa religação? No sentido da ligação perfeita com o Cristo. Quem é o Cristo? Aquela mensagem que ele viveu. Não é isso que eu estou perguntando. Cristo não é um espírito. Não é essa a questão. Cristo e a igreja. Isso. Tá. Eu não entendi isso. Você falou que igreja Vamos. é uma Igreja religação do quê com quê? igreja é religiosidade. O que é religiosidade? A ação da ligação. A ação da ligação tem que estar perfeitamente sincronizada com Cristo. Ou seja, Que ligação do que com que? a sua ligação com Deus, a sua ligação, a sua ligação com o espiritual, a sua ligação com o mundo fora da carne, com a sua vida eterna espiritual. A ligação com além do materialismo tem que a ligação religiosa, a religiosidade, ela precisa estar em perfeita sintonia com o Cristo, ou seja, com aquela vida vivida por Jesus Cristo, porque o Cristo não é o Cristo, é aquela vida. É isso que Paulo está dizendo. Se não houver essa fusão da sua religiosidade com o ensinamento deixado pelo mestre, não há casamento entre vocês. E se você buscar na sua religiosidade a sua felicidade na terra, você não se juntou com Cristo. Então você não vai conseguir. Se você for buscar na sua religiosidade a vingança contra o mal que você recebeu, você não se fundiu com Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando. É preciso que a sua religiosidade, ou seja, a sua ligação com Deus, esteja perfeitamente harmonizada com os ensinamentos deixados pelo Cristo. Se não tiver perfeitamente sintonizado, não há religiosidade, não há casamento de eu ser com Deus, ou ser com Deus através de Cristo. Ficou claro agora? Luiz está dizendo o seguinte: o grandão ensina que todos saem do corpo na hora que dormem. Alguns lembram, outros não. O espírito sai do corpo ou para trabalhar ou para estudar. É certo isso? Para outras coisas também, né? 99% está certo. Todos saem da carne quando dorme. Perfeito. Se não existe dormir,
no sentido de dormir, apagar, palar. O corpo não pala, nem o espírito. Este é um ensinamento fundamental. Por isso Jesus diz assim: os passarinhos e as apojas, os passarinhos têm seus ninhos e a raposa tem suas tocas, mas o ser humano não tem aonde encostar sua cabeça, porque a vida não pala neste processo chamado sono. Esta é a primeira coisa. O espírito sai do corpo para trabalho ou aprendizado. Perfeito. Mas o espírito sai do corpo para fazer o que ele quiser fazer. Se você se preparar ao dormir para ir para uma aula, você irá. Porque assim como no www tem muitos lugares que falam, na espiritualidade tem muita palestra para você ir assistir de noite. Segundo, o espírito sai do corpo para trabalho. Se ele desejar sair do corpo para trabalho, ele vai sair e vai trabalhar. Agora, vai ser utilizado aonde ele for útil. Eu dei um exemplo para o Gandão e vou explicar para você. Quando aqueles trem explodiu na Espanha, que o terrorista botou a bomba, teve muita gente, inclusive da casa do Gandão, isso eu disse para ele, que saiu correndo e foi sair do corpo para ajudar. Chegou lá, viu aquele monte de corpo, sentou no canto e ficou solando. E que ajuda que prestaram? Nenhuma. Os espíritos perdidos ali, eles solando espiritualmente. Outros viraram bichechô dos terroristas, tá procurando eles até hoje. Então, se você não tiver preparado para isso, você só será levado para lá por pova. Agora, se você sair buscando o trabalho de verdade, você será levado para um lugar onde possa ser útil. Agora, a maioria dos espíritos sai da carne mesmo para continuar a vida. Vai assistir televisão, senta, marido e mulher que dorme bigado, senta cada um do lado da cama e continua a discussão. Se você está preocupado com o seu trabalho, você vai para o seu trabalho. Você vai fazer aquilo que você se preparar para fazer na hora de dormir. Ou seja, na onde você direcionar seu pensamento na hora de dormir. Se você direcionar o seu pensamento na hora de dormir para a vizinha que é muito gostosa, você vai para a casa dela. É isso que nós temos que entender. A vida é o que eu penso, não o que eu faço. Ficou claro, Gô? Existe também a questão, Pai Joaquim, dos símbolos, né? Quando a gente acorda, vamos dizer assim, o que a gente lembra nem sempre é o que realmente aconteceu, que as coisas se traduzem por símbolos, né? Era Perfeito. pra você falar um pouquinho sobre isso. No sonho, quando você volta para a carne, você já traz a lembrança do que aconteceu. Só que essa lembrança, às vezes, na maioria das vezes, você não tem figuras. Então você, para se lembrar conscientemente, precisa colocar figuras. E aí nessas figuras você cria símbolos. A minha filha, por exemplo, quando pensa em alguma coisa nova, se vai na espiritualidade para estudar alguma coisa nova, ela se sonha com uma criança. Na criança é um novo para ela. Isso é um símbolo. Agora ela tem sonhado muito que elas estão como é que fala, na laje do prédio. É que elas têm ido trabalhar lá em cima. E ela acha que está no alto de um prédio. Então quando ela volta, como ela não sabe descrever o que é esse lá em cima que ela foi trabalhar, ela criou a figura de estar num ponto alto de uma casa. Agora tem hora que ela não sabe. Outro dia ela chorou com uma criança caindo da laje. E ficou com medo que a criança fosse morrer. Eu disse para ela, não filha, nasceu. Porque quem cai do plano espiritual para a terra, nasce, não morre. Ele está dando um exemplo. De vez em quando,
Acho que vou para o umbral ajudar no resgate de espíritos que já conseguiram merecimento para elevar-se. Acredito que faço parte de alguma falange de caboclos. Eu quero que você responda antes que eu continue. Você quer mesmo saber a verdade? Você quer mesmo que eu comente isso? Quero, já respondeu. O que é um umbal, Godo? Vamos tentar entender isso. O umbal não é um lugar físico, mas é uma possessão mental. Então os umbais que você conhece não existem de verdade como lugar físico. Aqui, aonde nós está, aí na sua casa, existe este mundo material que você está, existe um mundo espiritual superior e existe um mundo espiritual inferior. Ou seja, na sua sala tem um umbal. Você não vê, porque é possessão daqueles que estão presos neste umbal. Então, Godo, você sai, na verdade, não é para o umbal, mas para o seu umbal. Ou seja, para possessões mentais iguais a que você faz, os medos que você tem. Eu diria que você está socorrendo pessoas que têm os mesmos medos que você. Espíritos que têm o mesmo medo que você. Analise seus medos e veja o ambiente dos sonhos onde você vai. Se não tem ali embutido aquilo do qual você teme. Eu estou falando isso, é linha de caboclo sim, é mais linha de Ogum, porque não é na mata, é na cidade. Então isso é Ogum, não é o sócio. Você está ajudando os entes que tem os mesmos medos que você, os mesmos, vamos dizer assim, temores da vida. Isso é muito bom, porque você está conseguindo vencer, está conseguindo ir lá, e está sendo levado pelo seu Ogum.